Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 14 de abril de 2018. Parceria espacial. O momento político entre Estados Unidos e Rússia pode não ser dos mais amistosos, mas no campo científico os dois países ainda conversam e juntam esforços para objetivos que transcendem fronteiras. Um exemplo disso ocorreu em 27 de setembro de 2017, quando representantes russos anunciaram que seu país fará parte de um projeto liderado pelo ZEUA para construir um espaçoporto tripulado que poderá estar em funcionamento parcial na órbita da Lua até 2024. O acordo entre a NASA, a Agência Espacial Americana, e a Roscosmos, sua correspondente russa, foi anunciado na Conferência Anual do Congresso Internacional de Astronáutica, realizado em Adelaide, na Austrália. A NASA havia revelado em março do ano passado seus planos para construir na órbita lunar o que agora está sendo chamado de Deep Space Gateway, Portal do Espaço Profundo, em tradução livre. Essa estação tripulada é destinada a ampliar a tecnologia e a experiência desenvolvidas para o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional (EA). O objetivo posterior é utilizar o espaçoporto como plataforma de lançamento para possíveis missões tripuladas na superfície lunar ou mesmo para expedições a Marte. O Deep Space Gateway significa uma conciliação de objetivos que antes pareciam conflitantes nas últimas administrações americanas. O presidente George W. Bush pretendia ver um ser humano de novo na Lua até 2020, mas seu sucessor, Barack Obama, deu prioridade aos planos para chegar a Marte, além de uma missão para testar uma tecnologia capaz de recolher uma rocha da superfície de um asteroide e trazê-la para a órbita lunar. Já no governo de Donald Trump, o interesse pelos asteroides diminuiu e a ideia de voltar à Lua, inclusive usando-a como ponto de baldeação para viagens mais longas, parece ter renascido. Trump já declarou que deseja ver humanos no solo de Marte ainda durante sua presidência, algo considerado muito difícil no meio científico. No livro Admirável Mundo em que Vivemos, o autor Orson Welles cita que Isaac Asimov em 1992 estimava em 530 mil o número de planetas na nossa galáxia com civilizações tecnológicas. Calculando-se o número de estrelas que possuem sistemas planetários, de planetas com atmosferas propícias à vida, de planetas em que a vida inteligente pode evoluir e dos que teriam alcançado a tecnologia avançada e capacidade de comunicação interespacial, haveria entre 10 mil e 1 milhão desses planetas, só na Via Láctea. Multiplique-se por 120 bilhões, que é o número proposto de galáxias como o mais próximo da realidade atualmente chega-se, literalmente, a astronômicos entre 1,2 e 124 trilhões de planetas com potencial de possuir vida inteligente no universo. Segundo cientistas ligados à Escola de Astronomia da Austrália, há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todos os desertos e praias da Terra. Considerando cada estrela com 6 planetas em volta, teríamos 427 trilhões de mundos. Em 2010, 80% dos cientistas acreditavam que nos 15 anos seguintes seriam encontrados planetas iguais à Terra girando em torno de sóis, e eles estavam certos. Em abril de 2014 foi descoberto o sistema planetário da estrela Kepler 186, composto por 5 planetas, sendo que o último deles possui tamanho similar ao da Terra, apenas 10% maior, e se encontra na chamada zona habitável, isto tudo a 490 anos-luz daqui. Mas,
Por enquanto, ainda não se sabe do que esse planeta é composto. E se esses planetas iguais ao nosso existem, 30% dos cientistas achavam que podia haver vida inteligente neles e esta probabilidade é de uns 100 bilhões, o equivalente a centenas de planetas habitáveis. Outros astrônomos estimaram em 30 bilhões o número de planetas iguais à Terra-Sol na Via Láctea. Embora nem sempre convergentes, são números capazes de causar vertigem aos pobres terráqueos. Realmente não estaríamos sós no universo. Qual a fronteira entre a fantasia e a realidade? Que tipo de vida podemos esperar encontrar lá fora? Muito do que se investe na exploração do cosmo, incluindo viagens não tripuladas a Marte, desde o primeiro sobrevoo em 1964 até o Spirit no início de 2004 e, no ano seguinte, da Cassini a Titã, a maior lua de Saturno, bem como a construção de poderosíssimos telescópios e redes de escuta, revela o grau de interesse do homem em obter tais respostas. A pluralidade dos mundos habitados é o quinto princípio básico do Espiritismo e aguarda o aval dos fatos materialmente demonstráveis. No momento oportuno, por conveniência divina da descoberta ou pelo desenvolvimento tecnológico humano, estará sendo desferido o golpe final contra o materialismo mecanicista em sua constrangedora insensatez, curando o homem da soberba que admite o acaso como responsável pela gênese universal, visto não poder reivindicar para si tal autoria. Para Allan Kardec, não há efeito sem causa e se o efeito é inteligente, necessariamente a causa também o é. Explicar a criação cósmica e do fenômeno da vida como obra do acaso é atribuir a este a inteligência, o que é um absurdo. O tema da vida em outros mundos é tratado por Kardec em O Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. Resumimos algumas dessas informações. Na primeira obra mencionada, questões 55 a 58, é explicado que todos os globos no espaço são habitados, não possuem idêntica constituição física e, obviamente, nem seus habitantes. São classificados em primitivos, de provas e expiações, regeneradores, felizes e os celestes ou divinos. Além destes haveria os de transição que atenderiam à necessidade de repouso temporário aos espíritos desencarnados há muito tempo. Tais moradores provisórios não ficam presos ali, mas como aves de arribação. Mesmo nesta condição, progridem. Tais mundos não servirão eternamente a esta finalidade, sua superfície é estéril e não comporiam seres corpóreos. A Terra já teria sido um deles durante sua fase de formação. Duas conclusões importantes. Primeira, o conceito de vida dado pelos espíritos a Kardec não se restringe ao fenômeno biológico tal qual o conhecido por nós. Nos mundos superiores, seus habitantes deixam de possuir um corpo material como o nosso. Talvez os cientistas demorem para detectar manifestações inteligentes em suas explorações extraterrestres. Segunda, não devemos confundir mundos transitórios com colônias espirituais bem descritas em livros e recentemente no cinema como em nosso lar. Duas diferenças fundamentais: as colônias não possuem constituição material como a que conhecemos. São resultantes das poderosas criações mentais de seres muito elevados. Têm existência real, mas a matéria de que são formadas possui particularidades expressivas em relação à nossa. É sutil, desfruta da invisibilidade, penetrabilidade, imponderabilidade, maior elasticidade e expansibilidade.
Em resumo, não pode ser percebida pelos nossos sentidos e aparelhos físicos atuais. A outra diferença é a destinação das colônias, funcionando, às vezes, também como pronto-socorro espiritual ou hospital de recuperação de espíritos recém-desencamados, porém, com atividades outras como estudos e preparação para as futuras reencarnações. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de abril, por Feijão.